deste sistema complexo que é a acessibilidade para todos. Eu costumo dizer que já não me apetece falar para técnicos. Apetece mais falar para políticos, eles riem-se quando eu digo isto no escritório. São boas notícias. São, sabe, e vou dizer porquê. Porque assim, o técnico tem, onde eu me insiro ainda neste momento, claramente, o técnico tem que aprender esta matéria na universidade. E também tenho, ao longo do meu percurso da minha carreira profissional, tenho vindo a contribuir nas universidades onde vou passando para incutir esta nova matéria. Eu tirei o curso há 15 anos e isto não se falava na universidade. Quase como aos computadores, quase que nos formamos ainda sem computador e agora não sabemos viver sem ele, não é? Portanto, e tudo evoluiu muito rapidamente e, portanto, há que ultrapassar, mas eu não me preocupo. O técnico tem que reciclar. Se não aprendeu, tem que reciclar. Ou se aprendeu pouco, tem que reciclar ou tem que ter nova aprendizagem. Estão a haver imensos cursos de formação no país. O próprio governo está a lançar cursos de formação. Está-se a apostar nisso. Está-se a apostar. É uma aposta. A União Europeia acredita muito nisto, não é? Muito. Aliás, o novo quadro comunitário insiste muito na coesão social, na inclusão social. Já não vamos ter grandes dinheiros para infraestruturas, estradas, de vias, vamos ter para essas questões da valorização humana, ser humano enquanto pedra, peça do mosaico de uma cidade que é vida, que é mesmo. E, portanto, o que eu queria referir é que o político é absolutamente determinante neste sistema, também neste próprio sistema, que é assim, ele tem que entender, mas tem que entender mesmo e muito rapidamente que a acessibilidade para todos é uma obrigatoriedade, é uma prioridade política. E nós temos neste momento já políticos, felizmente, às diferentes escalas, quer governamentais, mais regionais, ou mesmo a nível das autarquias, porque no fundo as autarquias é que desenham o espaço público, temos que perceber isso, as câmaras. Exato, sim. Temos neste momento políticos que já apostaram nessa matéria. Aliás, desde o momento em que se começou em 2013 a falar do Ano Europeu das Pessoas com Deficiência e a falar muito das questões da acessibilidade, que logo a seguir, no mandato seguinte, já pela primeira vez se viu câmaras a introduzirem o pelouro da mobilidade. Não existia até essa altura. Neste momento temos pelouros de mobilidade, como alguém já sabe. Temos variadores a apostarem nesta matéria. Temos cidades a fazerem marca da acessibilidade para todos. Porque já entenderam que não é hoje. Não estamos já em 2013, no Ano Europeu das Pessoas com Deficiência. Estamos já em 2008, já estamos quase em 2010, no tal ano da Europa Inclusiva. E, portanto, é uma questão de competitividade das cidades, de qualidade urbana. Eliminar a barreira, fazer o espaço acessível, aumentar passeios, tirar os pilaretes do meio, os sinais de trânsito. Todas as modificações que são necessárias. É o desenho urbano. E urgentes até, não? E isso é desenho urbano. Com certeza. Claro. Nós fomos falar com o Diogo Mateus, ele é professor de urbanismo, e deu-nos a sua opinião quanto a toda esta questão, destas dificuldades que ainda existem em Portugal. Vamos ver o que ele nos disse. Nesta área central periférica da cidade de Lisboa, é difícil aceder, por exemplo, uma pessoa que sai do metro para aceder a este edifício, é difícil ultrapassar todas as dificuldades que lhe são colocadas no seu percurso, porque não houve o respeito na elaboração e na concepção do espaço público para essas, tendo em conta essas dificuldades de locomoção. Não são só dos deficientes, são também nossas, quando trazemos uma criança, quando trazemos sacos das compras. Portanto, é esta a realidade do espaço urbano nacional. Os passeios, à altura dos lancios dos passeios, muitas vezes não estão como a lei determina, portanto, rebaixados, ou o pavimento da via elevado a um nível que permita uma mobilidade confortável a essas pessoas que apresentam necessidade de utilizar, por exemplo, uma cadeira de rodas. Depois, o tempo que está determinado para o atravessamento das vias também não está pensado para essas pessoas que têm dificuldade de mobilidade. E estes são os fatores mais visíveis, aqueles que se sentem mais. Mas depois haverá outros, como a aderência dos passeios. Os passeios são escorregadios, não há uma manutenção também dos passeios, a própria largura dos passeios, que não permite uma mobilidade confortável a todos. E são dificuldades decorrentes da ausência de planeamento, da ausência de uma visão global para todo o espaço urbano. Aprovam-se projetos que invadem o espaço público sem ver essa necessidade, e depois, em termos gerais de planeamento da cidade, não se planeia a cidade para o peão, planeia-se a cidade para o automóvel, e mesmo para o automóvel planeia-se mal. E depois há todos estes conflitos que é difícil gerir, e as autarquias têm um papel muito importante. O Estado tem o papel controlador, tem o papel de obrigar a cumprir a lei,
produz legislação, mas depois falta aquela parte de fiscalizar e exigir que as coisas sejam efetivamente feitas como deve ser. Fiscalizar, ver se tudo é feito como deve ser, esta é também outra questão, com certeza, mas aquilo que o Diogo Mateus mencionou, no sentido de muitos de nós, ou todos nós um dia, iremos envelhecer, se lá chegarmos, não é? E também ver as nossas capacidades diminuídas, e não só quem tem bebés, com carrinhos de bebés, quem vai carregado com coisas, quem parte um pé e tem que andar de muletas, todos nós nos vemos confrontados ao longo da vida com este problema. Se me permite, em dados, os dados que hoje são apontados pela OCDE, pelos países, portanto, que estão na OCDE, são que nós temos cerca de 60% de pessoas com base reduzida. Repare, são 60%. Significa com isto... Mais do que a maioria, portanto. Exatamente. Significa com isto que normalmente nós, até agora, andámos descuidados e, portanto, desenhávamos as cidades para 40% da população. Nesses 60% estão incluídos, como referiu muito bem, as grávidas, as crianças, as pessoas que transportam compras, claro, que se alejam temporariamente e, então, também as pessoas séniores, as pessoas idosas, ditas idosas. Aliás, em Espanha, como eu agora como cheguei ontem de Bilbao, venho muito à espanhola, em Espanha fala-se nos majores. E os majores é uma coisa fantástica, porque não vem a terceira idade do ponto de vista negativo. Vem, sim, justamente como um grupo etário que cresce a olhos vistos, que tem novos estilos de vida, que pretende ser muito mais feliz, que é muito mais culto, que tem mais dinheiro. Exige mais também, muito, e que exige mais. Que tem, e, claro, portanto, repare, é quase pensarmos nesta fotografia, uma fotografia que eu costumo apresentar nas minhas apresentações, é um cabriolé com 4 pessoas idosas, mas 4 mulheres, para não ter homens que estão em vias de extinção, e, portanto, 4 senhoras... Esperemos que não. Brincar. 4 senhoras que, muito bem dispostas, saem, por exemplo, vamos imaginar, do Porto e resolvem vir jantar ao Hard Rock. Isto é só uma graça, uma brincadeira, mas é só para dizer o seguinte, que a cidade tem que mudar, os transportes têm que ser adaptados rapidamente a estes novos ritmos. As pessoas vão viver muitos mais anos, mas uma coisa muito importante, não vão, na realidade, estarem completamente bem, como nós com 30 ou 40 anos. Claro. Vão viver mais, mas com incapacidade. Claro. Daí também, já agora um parênteses muito importante, é que o termo deficiente vai cair de moda. Nós estamos a transformar a palavra deficiente em incapacitado. E esperamos que mais daqui a 2 anos ninguém se trate por deficiente. São incapacitados porque realmente estas pessoas vão ter mais anos, onde nós, com certeza, e Deus queira que sim, vamos fazer parte deste grupo, mas vamos ter alguma incapacidade. Significa, portanto, que nós temos que transformar rapidamente as cidades, os edifícios, a estas pessoas que têm dificuldade de movimentar, de locomoção, etc, etc. Associa-se também às pessoas, portanto, idosas, uma questão muito importante, que é tem a ver com as taxas de sinistralidade rodoviária. Que é outra questão muito grave. Que nós temos debatido aqui. Portugal está mesmo no último lugar da Europa nas taxas de sinistralidade, é a agenda do dia, só se fala dos acidentes rodoviários e nós temos que ter uma atenção, que ainda por cima é muito mais grave, normalmente, em termos de comportamento, porque as pessoas que ficam, por exemplo, numa cadeira de rodas, vamos imaginar, como o caso ali era muito pequenina, não tem muita percepção do que era viver com autonomia. Mas quem está numa cadeira de rodas aos 20 anos ou aos 30, depois, até às vezes no auge da sua carreira profissional, muitas das vezes não consegue nunca mais se integrar na sua vida. E a questão psicológica é muito, muito mais grave. Eu hoje lido com muitas pessoas com incapacidade, umas mais como a Lia e outras que se tornaram com incapacidade depois de alguma idade, em que estavam no auge da carreira profissional, e posso dizer que é completamente diferente a atitude delas comparativamente com a Lia, não tem nada a ver. Mas há uma questão muito importante, é que são essas pessoas que estão a aumentar em termos percentuais. Os carros são cada vez melhores, as estradas são melhores, nós não conseguimos dar a menos de 140, se calhar ou muito mais.